O apóstolo Paulo, ele ensinando a Timóteo, ele orienta Timóteo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 14, Paulo pergunta a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido? Versículo 15, ele continua a falar com Timóteo: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí ele conclui no versículo 16 assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo, ele orientava Timóteo a viver como um homem comum, como eu, como todos os homens na terra, mas procurava orientar ele que a Escritura, ela é desde o início, quando ele aprendeu com Jesus, até hoje no século 21, é a mesma palavra. O que eu quero transmitir para você, neste momento, tendo a oportunidade de estar falando da palavra de Deus, é falar um pouquinho sobre a morte. Parece loucura, né? Parece doideira falar de morte. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer, nem eu. Mas a situação que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo está vivendo hoje, no século XXI, para quem está em Cristo Jesus, é um privilégio morrer, porque ele vai partir ao encontro do Senhor. Mas o que eu quero transmitir para você, falando da morte, eu creio que talvez você nunca nem ouviu falar. Quase ninguém fala de morte, né? Falar de morte para quê, né? Falar de vida, melhor coisa. A vida é uma maravilha, né? É gostoso viver, principalmente quando nós estamos na presença do Senhor Jesus. Agora, esse fato aí que eu vou transmitir para você, que ainda não entendeu, talvez você nunca ouviu falar, é de uma morte que o próprio homem vai querer. Ele vai querer a morte. Mas este dia vai chegar ainda. Porque até então, ninguém quer morrer. Após a igreja ser arrebatada da terra, o arrebatamento vai acontecer em breve. Após a igreja ser arrebatada da terra, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, lá fala sobre o arrebatamento da igreja, que vai ser tirada da terra com um piscar de olhos. Começa o período da grande tribulação, que se dará por 7 anos. E esse período de 7 anos é escatológico, que vai ser dividido em 2 fases, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Nesse momento que a igreja é tirada da terra, começa o período da grande tribulação. A grande tribulação vai se dar com 7 anos, e durante esses 7 anos a grande tribulação vai estar acontecendo aqui na terra, e as bodas do Cordeiro vai estar acontecendo lá no céu, para todos aqueles que forem ao encontro de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, vai ter uma paz. Só que é uma paz falsa. O anticristo, ele vai ser o governo único, vai ter uma moeda única. E todo aquele que ficar aqui na terra vai ter facilidade para tudo. Comer, beber, pagar. Toda alegria que o anticristo vai oferecer para aqueles que vão estar aqui na terra. Durante 3 anos e meio vai ter aquela paz, mas uma paz falsa. Começa assim então o segundo período de mais 3 anos e meio. Aproximadamente, terminando a segunda fase dos 3 anos e meio, creio eu, que após terminar
a segunda fase de mais 3 anos e meio, então ele vai se manifestar que ele mesmo é o Satanás. Aí então, para comer, para pagar, para beber, para viver na terra aqui, após o arrebatamento da igreja, quem tiver na grande tribulação, ele vai ter que ter o número 666, ou na mão ou na testa. Ok? Do livro de Apocalipse. O Apocalipse capítulo 13, lá vai relatar. No versículo 18 a seguir, vai falar sobre o número 666, que é um homem. Mas só que esse homem vai estar dentro dele incubado o próprio Satanás, que vai ser revelado no momento certo. O anticristo, aqui na terra vai estar o anticristo, o falso profeta e a besta. O anticristo é justamente o próprio Satanás em forma de homem. E na segunda fase desses 3 anos e meio, ele vai apresentar para o mundo quem é ele. O sofrimento então começa para todos aqueles que quiserem ficar, que ficaram na terra, vai ter que decidir aceitar o número 666, que é o número dele, para comer, para pagar, para beber, para viver na terra. As Bíblias, que é a palavra de Deus hoje, inspirada divinamente, a palavra da verdade, e no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito que a palavra de Deus, como aqui está escrito, é divinamente inspirada. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está dizendo lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar todo aquele que crê hoje, enquanto está com vida, enquanto está tendo oportunidade, porque é uma única oportunidade, é enquanto nós estamos agora no momento da graça, porque após a igreja ser tirada da terra, não tem mais oportunidade. A oportunidade é você dar a sua própria vida, negando o 666 e dizendo que você não nega Cristo, já que negou uma vez, quando estava com vida, no tempo da graça. Agora, na grande tribulação, aquele ou aquela que ficar aqui, ele vai ter que negar o 666, negar que vai servir ao diabo aqui na terra, e que crê que aqueles que pregavam o evangelho foram arrebatados, foram levados aos céus, e que acredita que é a grande tribulação que está acontecendo. Aí eu vou dizer para você agora, que aquele ou aquela que vai estar na terra aqui, o sofrimento vai ser tão terrível, que ele vai desejar morrer. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Vou estar lendo aqui compassadamente para você entender que hoje ninguém quer morrer. Mas na grande tribulação, se ficar para trás, se ficar nesta terra, o homem vai desejar morrer, procurar morte, mas a morte vai estar presa. Apocalipse capítulo 9 e o versículo 6 está dizendo assim, e aqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Olha só que terrível. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Mas no século XXI que nós estamos vivendo, se viver de qualquer maneira, você pode viver. Pode viver pecando, pode viver fazendo o que você quiser. Ninguém tem nada com isso. Você tem o livre arbítrio. Mas eu te falo para você, meu amigo, não morre sem Cristo, não. Você pode viver sem Jesus. Você pode andar sem Jesus. Mas se você partir sem Jesus, infelizmente, o seu fim vai ser trágico. Então, por isso, ouça,
o que o Espírito está dizendo para a igreja. Abre o seu coração. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque na grande tribulação, o homem vai desejar morrer, mas a morte vai estar presa. E hoje, você tem o livre arbítrio de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para você ter direito de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. E Deus possa te iluminar sua mente para que você possa entender que você precisa mudar de vida, nascer de novo, aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque a solução para a humanidade está em Jesus Cristo. Para este mundo que nós estamos vivendo no século XXI, não tem mais solução para paz, não. Pode ser que as nações, os países se unam aí para ter paz, sabe? Aquela reunião que eles fazem dos países, das nações, mas não vai ver paz mais não. Jesus, certa feita, conversando com os discípulos, ele disse assim, ó, eis que vos dou a paz, não a dou como o mundo dá, porque o mundo não tem paz mais, mas todo aquele que tem Cristo tem a paz, uma paz interior, uma paz de Cristo, a paz interior, mesmo você passando por luta, por provas, por dificuldade, adversidade na vida, mas essa paz, ela está dentro do coração, lá dentro, onde ninguém pode tirar, nem o diabo pode tirar essa paz, essa alegria lá dentro, impregnada entre a alma, entre o espírito, entre a divisão da alma, das medulas, do espírito, lá dentro, onde só Deus está vendo, essa paz interior, porque o mundo não tem paz mais, e a cada dia que nós estamos observando, vai piorar mais, mas você tem a oportunidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, enquanto você pode, enquanto nós estamos no tempo da graça, porque o único caminho é Jesus. Ele mesmo diz, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para você não ter que procurar a morte, para você não ter que estar na grande tribulação aqui e querer morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Ou você quer morrer na grande tribulação, porque você não vai aguentar o desespero aqui, as adversidades, das perseguições que o anticristo vai colocar na terra, ou você aceita Jesus como Salvador, para você ter direito de salvação e vida eterna em Cristo, ou se você ficar na grande tribulação, você vai querer procurar a morte. Hoje ninguém quer morrer, mas na grande tribulação, aqueles que estiverem aqui, eles vão desejar morrer, mas a morte vai estar presa. Aproveite enquanto está no tempo da graça. Esse que vos fala, está falando da palavra. A voz é minha, mas a palavra da verdade é de Deus. E Deus te abençoe.